Olá, falar um pouco sobre a questão do atendimento a brasileiros no exterior ou expatriados, né? Convém aqui ressaltar que há uma grande diferença quando estamos atendendo nativos que estão no mesmo país, né? E até mesmo quando está num país tão grande como o Brasil, há determinadas questões regionais de cultura que acabam de alguma forma influenciando no nosso atendimento, na forma como nós psicanalistas atuamos. Quando se trata de brasileiros ou estrangeiros que estão num país que não é o seu país nativo, há algumas coisas a considerar. A primeira delas é a questão do isolamento social, né? Por mais que não se queira, por mais que seja uma questão de tentar criar laços, é muito difícil criar laços com nativos de uma outra cultura. Então, esses brasileiros acabam criando comunidades entre si, onde ali a cultura brasileira permanece, mas há um isolamento, uma sensação de não pertencimento ao país no qual está morando. Uma outra questão é a questão, né, da xenofobia. Por mais que se diga hoje de que não há preconceito, de que todos somos iguais, a globalização de alguma forma nos igualou, isso é uma balela, porque na verdade a xenofobia existe, ela existe de forma inclusive muito aberta, muito escancarada, né? Nós percebemos, por exemplo, países como Portugal, que fala a mesma língua que o Brasil, mantém uma como se fossem superiores aos brasileiros, né? Outros países da Europa também mantêm esse mesmo padrão de xenofobia que acaba fazendo com que o estrangeiro, o brasileiro que vive lá, se sinta extremamente discriminado, sozinho, né? Se esse brasileiro, né, além de falar uma língua estranha, tem dificuldade de aprender a língua do país em que vive, ou é de uma etnia diferente, por exemplo, negro, essas questões aumentam, a intensidade desses preconceitos aumentam. Então, há uma certa solidão, né? Só se aplaca um pouco quando está dentro da comunidade de brasileiros, mas quando se está trabalhando, se está buscando um emprego, né? Se está buscando alguma coisa a mais e que dependa, né, de pessoas daquele país, nós vamos encontrar aí uma discriminação. Ah, Também há a chamada depressão sazonal em países que têm um inverno muito longo, né? Há brasileiros que estão muito acostumados à tropicalização do nosso país, que não se adapta a isso, e entram nessa depressão sazonal, que acaba sendo uma depressão como a depressão, o episódio maior de depressão normal, né? A falta de ânimo, a tristeza, o desejo de voltar ao país nativo, né? Muitas vezes isso interfere a ponto do brasileiro largar tudo e voltar para o Brasil, né? Temos também aí outras questões que envolvem a questão do ganho financeiro, que para quem é do país se ganha mais, quem é de fora se ganha menos. Então, essas peculiaridades afetam o psiquismo do sujeito, a ponto de, no tratamento psicanalítico, termos que levar em conta todas essas questões, entender melhor da cultura de onde esse sujeito vive, para poder dar conta dessas afetações, dessas questões que acabam de alguma forma ah, criando um desconforto emocional, criando um certo mal-estar, quando não até um estado patológico mais severo. Então, quando se trata do atendimento a brasileiros que vivem fora, é um atendimento especializado, é um atendimento que se leva em conta várias questões. Eu atendo
pacientes que vivem em Dubai, atendo pacientes que vivem em Vancouver e em Portugal, e vejo que cada país tem aí diferenças, peculiaridades que interferem no tratamento, de uma forma ou de outra, interferem no tratamento. E nós, psicanalistas, temos que estar preparados para lidar com essas divergências, com essas questões de cultura, né? Isso é muito importante para que o tratamento ande bem, para que a gente consiga, para que consigamos um certo bem-estar para esse paciente que nos procura, ok? Então, vamos pensar que o tratamento para o brasileiro que vive no exterior, ele é um pouco diferenciado. Não que mudemos a técnica ou, né, não, mas é um tratamento que requer mais acolhimento, requer mais conhecimento do analista em relação à cultura onde esse paciente vive, requer ali alguns manejos específicos, né, ligados à questão da afetação cultural, da xenofobia, do isolamento social, da solidão e muitas vezes da depressão sazonal. É assim que nós tratamos, né, brasileiros que vivem no exterior.